Bem-vindos ao nosso canal Descobrir a Vida. Hoje vamos ler um audiobook chamado A Criança, de Maria Montessori. Mas antes, eu vou pedir-te para deixares o teu like, pois isso contribui muito para o nosso canal crescer e para nós divulgarmos cada vez mais conteúdo significativo para o desenvolvimento infantil nos dias de hoje. Primeira parte, o século da criança. Capítulo 4. O recém-nascido. O ambiente sobrenatural. A criança que nasce não ingressa no ambiente natural, mas entra no ambiente da civilização, onde se desenvolve a vida dos homens. É um ambiente sobrenatural, construído acima da natureza e às suas expensas pelo impulso de obter auxílios municiosos à vida do homem e facilitar-lhe a adaptação. Entretanto, que providências tomou a civilização para auxiliar o recém-nascido, o homem que exerce o esforço supremo de adaptação quando, com o nascimento, passa de uma vida a outra? A traumatizante passagem do nascimento deveria requerer um tratamento científico para o recém-nascido, pois em nenhuma outra época da vida o homem enfrenta semelhante ocasião de luta e contraste, bem como de sofrimento. Todavia, não é tomada qualquer providência que facilite esta passagem crucial. Embora devesse existir na história da civilização humana uma página anterior a todas as outras, que relatasse o que o homem civilizado faz em auxílio do ser que nasce. Mas essa página está em branco. Muitos, pelo contrário, pensarão que a civilização atual preocupa-se muito com a criança que nasce. Como? Quando nasce uma criança, todos se preocupam com a mãe. Dizemos que a mãe padeceu, mas não sofreu também a criança? Pensa-se em manter a obscuridade e silêncio em torno da mãe, porque está fatigada. Mas não estará a criança que chega de um lugar onde não a atingia o mínimo vestígio de luz nem o mais leve rumor? Para ela, portanto, é necessário preparar a obscuridade e silêncio. Cresceu no local protegido contra qualquer choque, qualquer oscilação de temperatura, no líquido morno e uniforme, criado exclusivamente para o seu repouso, onde não lhe chegavam jamais o mínimo vislumbre de luz, nem o mais leve rumor, e deixa bruscamente o seu ambiente líquido trocando-o pelo ar. De que maneira vai o adulto ao encontro dela, que vem do nada e agora se encontra num mundo com olhos delicados que jamais viram a luz e ouvidos mergulhados no silêncio? Como vai ele ao encontro do ser de membros atormentados, que até ao nascimento permaneceu no ventre da mãe sem qualquer contacto com o exterior? Ele passa repentinamente do ambiente líquido para o ar livre, sem atravessar transformações sucessivas como o gerino que se transforma em rã. O seu corpo delicado fica exposto ao choque brutal das coisas sólidas e é manipulado pelas mãos desalmadas do homem adulto. Com efeito, as pessoas da casa mal ousam tocá-lo, porque é tão frágil. Os parentes e a mãe olham-no com temor e confiam-no a mãos peritas. Sim, todavia, frequentemente, essas mãos peritas não são suficientemente hábeis para tocar num ente tão delicado. Não basta apenas segurar bem a criança com mãos fortes. É necessário preparar-se para saber aproximar-se daquele ser delicado, porque um enfermeiro, antes de acercar-se de um doente adulto ou de um ferido, é obrigado a treinar prolongadamente a técnica de mover o enfermo ou a de aplicar delicadamente uma pomada ou ataduras? Com a criança, tal não ocorre. O médico manipula-a sem cuidados especiais e quando o recém-nascido chora desesperadamente, todos o fitam com um sorriso complacente. Aquela é a sua voz. O choro é a sua linguagem e os seus gritos fazem-se necessários para limpar os olhos e dilatar os pulmões. O recém-nascido é prontamente vestido. Em certa época, era envolto em ataduras rígidas, como se estivesse engessado, e o minúsculo ser que antes estivera encolhido no útero materno ficava teso e imobilizado. Não obstante, não há necessidade de vestir o recém-nascido, nem no primeiro momento, nem durante o primeiro mês. Efetivamente, se desejarmos acompanhar a história do vestuário do recém-nascido, constataremos uma evolução gradativa, desde invólucros rígidos, passando para uma indumentária leve, até a progressiva diminuição das peças de roupa. Mais um passo, e a roupa do recém-nascido será de todo abolida. A criança deveria permanecer nua, como a representa a arte.
Os anjos são pintados ou esculpidos completamente nus, e no presépio a Virgem Maria adora a criança divina nua e assim a toma nos braços. Na verdade, a criança tem necessidade de ser aquecida pelo ambiente e não pelas roupas. Não possui em si calor suficiente para enfrentar a temperatura externa, pois vivia antes no calor do corpo materno. Sabe-se que as roupas nada mais podem fazer que conservar o calor do corpo, ou seja, impedir que ele se disperse. E se o ambiente for aquecido, as roupas tornam-se um obstáculo entre o calor ambiental e o corpo da criança que deve recebê-lo. Vemos que nos animais, mesmo quando os recém-nascidos são recobertos de pelagem ou de pelos ralos, o corpo da mãe recobre-os a fim de aquecê-los. Não desejo insistir demais neste argumento. Tenho a certeza de que, se pudessem falar-me, os americanos relatariam os cuidados prestados aos recém-nascidos no seu país. Os alemães e ingleses perguntariam-me surpresos como posso ignorar os progressos realizados nas suas pátrias neste ramo da medicina e a enfermagem. Deveria responder, porém, que estou a par de tudo isso e que já estudei em algum desses países o que foi feito de mais sofisticado, bem como os progressos conseguidos. Mas, sobretudo, falta agora a nobreza de consciência necessária para acolher dignamente o homem que nasce. É verdade que não se faz muita coisa, mas o que é o progresso se não ver o que não se via antes e acrescentar algo ao que já parecia de todo suficiente e, portanto, insuperável? Ora, a criança não é compreendida dignamente em parte alguma do mundo. Eu desejaria, contudo, abordar um outro ponto e apontar o facto de nós, embora amando profundamente a criança, alimentamos um instinto quase de defesa contra ela, que prevalece desde o primeiro momento em que ela nos chega. E não é apenas um instinto de defesa, mas de avareza, que nos faz a correr a zelar pelas coisas que possuímos, mesmo quando estas não valem nada. A partir do instante do nascimento da criança, o espírito do adulto exprime-se sempre nesse sentido: cuidar para que a criança não estrague, não suje e não incomode. Creio que, quando a humanidade adquirir plena compreensão da criança, encontrará um modo muito mais perfeito de cuidar dela. Estudou-se em Viena algo vantajoso para o recém-nascido. Aqueceu-se a parte da cama onde a criança seria acomodada ao nascer e foram inventados colchões descartáveis de materiais absorventes. Mas os cuidados com os recém-nascidos não se devem limitar a defendê-lo da morte, a isolá-lo de agentes infecciosos, como se faz atualmente nas clínicas mais modernas, onde as nurses que se aproximam da criança usam máscaras esterilizadas a fim de que os micróbios da boca não a contaminem. Existem os problemas do tratamento psíquico da criança desde o nascimento, bem como os dos cuidados destinados a facilitar a sua adaptação ao mundo exterior. Nesse sentido, ainda é necessário realizar experiências nas clínicas e fazer uma propaganda junto às famílias para que a atitude em relação ao recém-nascido possa mudar. Persiste nas famílias mais ricas a preocupação com a magnificência do berço e as rendas preciosas para as roupas do recém-nascido. Em relação a isso, é de supor que, se fosse costume açoitar as crianças, existiriam, segundo o tal critério, chicotes com cabo de ouro incrustado de pérolas para fustigar as crianças ricas. Na verdade, o luxo para os recém-nascidos demonstra a tal ausência de consideração pela criança psíquica. A riqueza da família deveria prover a criança privilegiada do melhor tratamento e não do luxo. O melhor tratamento para ela seria ter um lugar protegido do barulho da cidade, onde existisse silêncio suficiente e fosse possível moderar e corrigir a iluminação. A temperatura constante de um ambiente aquecido, como já há algum tempo existe nas salas de operações, deveria ser a preparação para se receber a criança nua. Outro problema é o de mover e transportar a criança, reduzindo ao mínimo a necessidade de tocá-la com as mãos. A criança deve ser tomada num sustentáculo leve e flexível, como uma almofada embutida numa rede delicada, que lhe sustenta o corpo inteiro encolhido numa posição semelhante à fetal. Tais sustentáculos são manipulados com delicadeza e devagar, por mãos leves e treinadas por meio de minuciosa preparação. A colocação da criança em posição vertical ou horizontal exige uma habilidade especial. Já se faz tal estudo em enfermagem. Existe uma técnica especial para erguer o enfermo e transportá-lo horizontal e vigorosamente. É a técnica mais elementar da assistência a doentes. Ninguém mais ergue um enfermo nos braços, mas move-o por meio de um sustentáculo
flexível delicadamente introduzido por baixo do corpo e assim o desloca de modo a não alterar a sua posição horizontal. Ora, o recém-nascido é um enfermo, assim como a mãe. Ele corre em perigo mortal. O prazer e a alegria que sentimos ao vê-lo vivo deve-se, em parte, ao alívio do perigo por que ele passou. Algumas vezes a criança quase foi estrangulada e reviveu com o auxílio da respiração artificial. Tem frequentemente a cabeça deformada por um hematoma, ou seja, um extravasamento de sangue sob a pele. Contudo, o recém-nascido não pode ser confundido com um enfermo adulto. As suas necessidades não são as de um enfermo, mas de quem faz um inconcebível esforço de adaptação, acompanhado pelas primeiras impressões psíquicas de um ente que vem do nada, mas é sensível. O sentimento para com o recém-nascido não é de compaixão, mas de veneração pelo mistério da criação, pelo segredo do infinito que se compõe dentro de limites que nos são perceptíveis. Observei um recém-nascido que, apenas salvo de um perigoso estado de asfixia, foi colocado numa banheira bem próxima do chão. Movimento rápido que o baixou para ser mergulhado na água, o menino esbugalhou os olhos e teve um sobressalto, esticando as pernas e braços como quem se sente cair. Foi a sua primeira experiência de medo. As ações com as quais tocamos e movimentamos a criança, a delicadeza de sentimentos que ela nos deve inspirar, fazem-nos lembrar os gestos com os quais o sacerdote católico manipula a sagrada hóstia sobre o altar. Com mãos purificadas, gestos estudados e meditados, movimenta a hóstia, ora em sentido vertical, ora horizontal, com paradas e pausas, como se tais gestos estivessem carregados de tanta potência a ponto de precisarem ser interrompidos a intervalos. E quando depõe a hóstia, o sacerdote ajoelha-se a fim de adorá-la. E tudo isso desenrola-se num ambiente silencioso, no qual a luz penetra filtrada através de cristais coloridos. Um sentimento de esperança e elevação impera no recinto sacro. O recém-nascido deve viver num ambiente semelhante a este. Se traçarmos um paralelo entre os cuidados dispensados à criança e os dedicados à mãe, imaginarmos o que seria para a mãe receber o mesmo tratamento que o recém-nascido, o erro que cometemos tornar-se-ia mais evidente. A mãe é deixada imóvel, enquanto a criança é levada para longe dela, a fim de não a incomodar com a sua presença, sendo trazida para perto dela apenas nas horas em que deve ser alimentada. Nessas viagens, a criança é manipulada sem maiores precauções para vestir belas roupas enfeitadas com fitas e rendas. Isso equivaleria a obrigar a mãe a levantar-se logo após o parto, trajar-se com elegância para comparecer a uma recepção. A criança é tirada do berço e erguida até a altura dos ombros do adulto que a deve transportar. Depois é novamente abaixada para acomodar-se junto à mãe. Quem seria capaz de pensar em submeter a parturiente a tais movimentos? A justificativa que se costuma apresentar é a seguinte: a criança não tem consciência. E como sem consciência não existe suprimento ao prazer, seria utópico tratar o recém-nascido com tanto requinte. Mas o que dizer dos cuidados prodigalizados aos adultos enfermos que correm perigo de vida e estão inconscientes? É a necessidade de socorro e não a consciência dessa necessidade que exige em qualquer outra idade da vida humana uma aguda atenção da ciência e do sentimento. Não existe justificativa possível para isso. O facto é que existe uma lacuna na história da civilização com relação à fase inicial da vida, uma página em branco, na qual ninguém ainda escreveu, porque ninguém pesquisou as primeiras necessidades do homem. Não obstante, a cada dia tornamos-nos mais conscientes da impressionante verdade evidenciada por tantas experiências, ou seja, que as perturbações nos estágios iniciais e mesmo no período pré-natal influem em toda a vida do homem. A vida embrionária e a infantil são depositárias, como atualmente todos reconhecem, da saúde do homem e da raça. Porque, então, não se leva em consideração o nascimento, a crise mais difícil a ser superada na vida. Não damos atenção ao recém-nascido. Para nós, ele não é um homem. Quando chega ao nosso mundo, não o sabemos receber, embora o mundo que criamos lhe seja destinado a fim de que ele lhe dê continuidade e o faça avançar no sentido de um progresso superior ao nosso. Tudo isso lembra-nos as palavras de São João Evangelista. Ele veio ao mundo, e o mundo para ele foi criado, mas o mundo não o reconheceu. Chegou à sua própria casa, e os seus não o receberam.